ultimamente tenho sido procurado por alguns profissionais, alguns amigos na minha área ou até em outras áreas, se queixando muito da profissão, se queixando muito do mercado, dizendo que as coisas estão muito difíceis. De fato, o Brasil passou um período muito difícil, um período de crise, um período de instabilidade muito grande, mas eu penso também que nas crises se escondem grandes oportunidades de crescimento. É na crise talvez que você se reorganize, se reinvente para talvez alavancar muitas coisas na sua carreira e na sua vida. Eu sei que muitas vezes não é fácil a gente conseguir se reorganizar ou repensar coisas novas diante de situações que pensam, mas eu falo isso, que a gente passa, perdão, mas eu falo isso de uma forma muito prática, porque talvez no momento de maior dificuldade da minha carreira, de maior crise, foi quando eu consegui me reinventar e abrir o meu estúdio. E tem uma história que eu acho bem legal, e aí eu vou introduzir o assunto que eu vou falar com essa história. Eu vou falar hoje sobre 3 coisas que levam um profissional ao fracasso. É claro que existem milhares de outras coisas, mas eu entendo que essas 3 coisas que eu vou abordar aqui, elas estão literalmente ligadas a essa questão do fracasso numa carreira profissional, independente da área que essas pessoas estejam vivendo. E você pode ter certeza que isso aí que eu vou falar atinge não só a área profissional, mas uma área como um todo. Eu falo de uma história. Uma vez um determinado fazendeiro, ele tinha uma vaquinha, e essa vaquinha atendia toda a família dele na fazenda, porque ela dava leite, e aí ele pegava e aquele leite, ele vendia o leite de forma que ele conseguia sustentar toda a família com aquele leite da vaca. Determinado momento, aquela vaca ela caiu num precipício e morreu, e aquele fazendeiro ficou desesperado porque havia se instalado um momento de crise por conta de tudo aquilo que ele necessitava para sobreviver aos olhos naturais dele, vinha daquela vaca que era o leite. Então a vaca caiu no precipício, morreu, e ele pensou: agora eu não tenho mais como sustentar minha família, eu não tenho mais como prover nada, eu não tenho mais como ter recurso, porque a única vaca que eu tinha morreu. A vaca literalmente foi pro brejo. E aí o que ele começou a fazer? Ele começou a plantar, e quando ele verificou, ele ficou muito rico com plantio. E ele percebeu algo muito interessante, que ele tinha toda uma fazenda para que ele pudesse plantar, colher, vender, e ele ficou preso anos na vida dele somente com o leitinho da vaca. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes na nossa vida é necessário a vaca literalmente ir para o brejo, a vaca literalmente cair no precipício, para que outras oportunidades se abram, ou para que os nossos olhos se abram para novas possibilidades. Enquanto aquele homem, aquele rapaz ali ficou preso somente com a vaca, somente com o leitinho da vaca, somente o que a vaca poderia dar, ele tinha ali uma renda que sustentava a família dele e não passava daquilo ali. E ele nunca viu a possibilidade de plantar. Ele tinha uma fazenda, ou seja, ele podia enriquecer com plantio, mas ele ficou preso com a vaca. Por que ele ficou preso com a vaca? Porque ele se conformou com aquela situação da vaca, porque ele se acomodou com aquela situação da vaca, e aí ele vivia uma vida simplesmente medíocre, porque a vaca levou aquela pessoa simplesmente a viver uma vida conformada, acomodada e medíocre, até que a vaca cai no precipício, morre, e os olhos dele se abrem para ele entender que numa fazenda haviam várias outras possibilidades para que ele pudesse ganhar dinheiro, sustentar a família e até mesmo enriquecer. Baseado nessa história, eu quero falar sobre esses 3 aspectos que levam pessoas ao fracasso. Fala, Felipe, bom dia. Então o áudio tá legal, gente, vocês que estão ouvindo. Acho que é Camila Silva que entrou aqui, Felipe, Glória, Rodrigo, tem uma galera aqui assistindo. Se puder compartilhar isso com outras pessoas, compartilhe. Se quiser fazer perguntas para poder interagir aí com a gente, vocês podem interagir, beleza? Então vou falar sobre 3 coisas que levam um profissional ao fracasso, entendendo que essas 3 coisas podem também expandir para outras áreas da vida da pessoa. Então, a primeira coisa, baseada nessa história que eu acabei de falar com vocês, a primeira coisa que leva um profissional ao fracasso se chama conformação. Tem muita gente que se conforma com a situação que ela vive.
Fábio, o que é se conformar? Se conformar é tomar forma, é viver simplesmente dentro daquele mesmo circuito, sempre dentro daquele mesmo cenário, não pensar em novas possibilidades. Isso aí é muito comum acontecer com muitos profissionais. A pessoa vive determinada situação da vida dela, aquela situação que ela faz gera um certo conforto, gera uma certa estabilidade, e aí sem perceber ele se conformou. Ele não consegue ver novas possibilidades, novas oportunidades. Ele entende que tudo que ele poderia alcançar dentro da profissão dele já foi alcançado. Então ele se conforma com aquele cenário, e isso é extremamente perigoso. Por que é perigoso? Porque o cenário muda, o mercado muda, a nossa vida muda. Hoje você está muito bem estabilizado numa determinada empresa, numa determinada posição, e daqui a pouco o quadro muda, ou você sai, ou te manda embora, ou você recebe uma nova oportunidade de trabalho, e aí você se conformou a viver sempre daquele jeito, se conformou a viver sempre daquela mesma maneira. Ou seja, você pegou a sua mente e formatou a sua mente, você conformou a sua mente a um cenário, e a tua mente entende que aquele cenário é o melhor que ela pode viver. E aí você para de pensar, você para de ser criativo, você para de vislumbrar novas possibilidades. Então a primeira coisa que gera um fracasso na vida de um profissional, e falando especificamente para profissionais, eu não estou falando especificamente para profissional de educação física, apesar de ser minha área, e eu estou gravando essa live porque muita gente tem me procurado e falado a mesma coisa. Está muito difícil, o mercado é muito difícil, tudo é muito difícil, ó vidas, ó céu, parece aquela hiena do desenho. Por que está muito difícil? Porque essa pessoa se conformou, ela entrou num estado ali que ela não consegue pensar em novas possibilidades, que ela não consegue pensar em nova oportunidade, que ela não consegue abrir a mente dela, ela pensa dentro de uma caixinha, ela se colocou ali, ela não consegue pensar fora daquela caixa. Tudo que ela acha que ela pode atingir fica simplesmente dentro daquele cenário que ela vive. E aí o cenário muda, ela é pega de surpresa e ela não pode fazer absolutamente nada, porque ela nunca pensou fora daquela caixa. Então, você que está assistindo a gente, nunca deixa a sua vida se conformar. Pensa sempre em novas possibilidades, em novas oportunidades. Mas Fábio, hoje eu já estou dentro daquilo que eu quero, eu já faço aquilo que eu gosto, eu já alcancei aquilo que eu queria alcançar, e aí a vida parou. Eu te garanto que dentro disso que você já chegou, que você já alcançou, se você olhar bem, existem milhares de novas possibilidades e oportunidades dentro disso. Ok, galera que está assistindo aí, ficou claro essa questão de conformação? Eu até coloquei aqui algo que é muito interessante, que uma das definições fala que se conformar é se submeter diante de algo, ou seja, a pessoa se submeteu a um cenário e ela não consegue sair mais daquele cenário. Então, se você é uma pessoa conformada, você está a um passo de ser um profissional fracassado. Seja qual for, eu estou falando profissionalmente, mas seja qual for a área da tua vida, você se conformou, você já deu o seu primeiro passo para ser uma pessoa fracassada. Segunda coisa que eu entendo que leva uma pessoa a fracassar na carreira dela profissional, diante do que eu tenho visto, diante do que eu tenho sido procurado, diante do que alguns profissionais têm colocado para mim. Primeira coisa é conformação, a segunda é acomodação. Eu coloquei aqui a definição que eu achei interessante. Acomodação é você ficar tranquilo numa determinada situação. O que eu tenho visto de gente acomodada, o próprio hino da gente fala isso, né? Deitado eternamente. E tem pessoas que se acomodaram, e a acomodação é o segundo passo que leva a pessoa a fracassar. Então, quando eu estou acomodado, eu não quero estudar mais, eu não quero fazer mais cursos, eu não quero ler mais, eu não quero me aprofundar mais, eu não quero pensar mais, eu simplesmente acho que eu já cheguei aonde eu poderia chegar, e aí eu me conformo. Professor Rogério, fala mestre, beleza? Muito bom ter aqui você com a gente, meu professor. Então a gente está falando aqui sobre um cenário que leva um profissional ao fracasso.
Eu falei que o primeiro cenário é a conformação, o segundo cenário é a acomodação. Gente, se alguém quiser escrever alguma coisa, falar, comentar, ou até mesmo abrir a rede aí comigo e fazer a live comigo, pode fazer, tá? Então, a acomodação leva a pessoa a um estado de estagnação. Ela para diante de uma situação, ela não luta, ela se acomodou, ela acha que aquilo ali é tudo que ela poderia atingir, então ela se acomoda. E o que eu tenho visto de pessoas acomodadas, elas não conseguem se reinventar, elas não conseguem crescer, elas não conseguem pensar em algo novo, ou seja, elas chegaram numa determinada dimensão da carreira dela e elas descansam naquela possibilidade onde ela já chegou. E o que acontece? O mercado, ele muda muito rápido. Você vê a tecnologia, ela muda o tempo inteiro. Perfeito, Rogério. Ela precisa sair da zona de conforto. Quando uma pessoa ela fica estagnada numa zona de conforto, ela para de crescer, ela não cresce mais. Só que o mercado ele está em constante crescimento, em constante evolução. Uma coisa que é legal para você mensurar se você é uma pessoa acomodada ou não, olha para a sua carreira, pelo menos nos 5 anos atrás. Pega 5 anos atrás e olha quem você era. E olha para quem você é hoje. O que você cresceu em 5 anos? Ou quando você olha para trás, você é o mesmo profissional ou até pior. O que a tua carreira acrescentou mais? Para pensar comigo aqui agora. Vamos dar um exemplo aqui, um personal trainer. O professor Rogério, ele dá o curso dele, vai ser fácil a gente falar aqui, ele tem o curso dele. Quando ele dá o curso dele, um profissional vai participar do curso dele, o aluno vai ver foto, o aluno vai ver um diploma, o aluno vai ver um certificado, ou seja, o meu cliente vai olhar para mim e falar, poxa, o meu personal ele está em constante atualização, é um cara que está sempre correndo atrás, ele não é um cara acomodado. Agora, quando o meu cliente olha para mim e vê que eu sou um cara desatualizado, um cara que eu não sou antenado com o mercado, um cara que eu não estudo, eu não saio dessa zona de conforto, como o Rogério colocou aqui, eu transmito para o meu cliente que eu sou um profissional acomodado. Meu irmão, eu vou te falar um negócio, você que está assistindo a gente aí. O que eu tenho pego de profissionais, principalmente de educação física, acomodado. O cara não sai do lugar. Eu vou conversar com um cara, o que o cara era 10 anos atrás, o cara é hoje. Ele não avançou. E aí ele fica... isso aqui é automático. Quando você vê um cara muito reclamão, quando você vê uma pessoa que tudo ela se queixa da vida, tudo é muito difícil, ninguém valoriza o trabalho dela, você pode ter certeza que esse cara entrou numa zona de conforto, você pode ter certeza que esse cara entrou num estado de acomodação, porque quem não é acomodado, ele não reclama, ele produz. Quem não é acomodado, ele vislumbra novas possibilidades, ele está sempre crescendo, ele está sempre se atualizando. Esses dias eu conversei com um determinado profissional que estava se queixando para mim da profissão, e eu perguntei para ele o seguinte, eu falei, me dá a seguinte justificativa. Imagina que eu sou o teu cliente. O que leva uma pessoa a contratar você e não contratar outro profissional? O que leva eu olhar para você e falar, olha, eu quero contratar, sei lá, o Rafael. Por que eu quero contratar o Rafael? Talvez o Rafael me ofereça algumas coisas que um outro profissional não oferece. Agora, quando eu olho para o Rafael, eu vejo que o Rafael é igual o Francisco, é igual o Marcelo, que é igual o Matheus, eu tenho uma possibilidade de escolhas, porque todos eles fazem a mesma coisa. Então, o que eu percebo hoje? Tem muita gente na zona de conforto, tem muita gente fazendo a mesma coisa. E hoje o mercado exige que você cresça, hoje o mercado exige que você se atualize, o mercado exige que você pense fora da caixinha, que você gere novas possibilidades. Então, se eu olho para o Rafael e vejo que o Rafael é uma pessoa que se atualiza, está sempre fazendo curso, está sempre crescendo, é um cara que estuda, é um cara que sempre gera novas possibilidades no meu treino, eu vou querer treinar com esse cara. Por que eu vou ficar treinando com outro que é 6 por meia dúzia?
Ou seja, se eu procuro um profissional, eu vou querer que esse cara ele seja excelente no que ele faz, que ele consiga proporcionar para mim situações diferentes. Então, se eu procuro um profissional e esse profissional é igual todo mundo que está no mercado, eu não preciso ter esse cara ao meu lado. Esses dias eu fui conversar com uma pessoa e eu fiz a seguinte pergunta para esse profissional. Gente, quem estiver aí assistindo, dá um ok para a gente poder ver se está legal o áudio, se vocês estão interagindo aí. O Rogério botou aqui, agregue conhecimento, ninguém retira isso de você. Show, é isso. Estava conversando esses dias com um profissional e eu fiz a seguinte pergunta para ele. Eu falei assim, você costuma ver uma Ferrari por aqui? Você já viu uma Ferrari aqui? Ele falou, não, Fábio, uma Ferrari, como que eu vou ver uma Ferrari por aqui? Ferrari é um carro caro, é um carro muito valorizado, é um carro que você não vê em qualquer lugar. Ferrari custa uma fortuna, como que eu vou ver uma Ferrari por aqui? E eu perguntei para ele assim, e carro popular? Você vê por aqui? Aí ele deu um sorriso e falou, carro popular eu vejo toda hora. E eu falei para ele o seguinte, você tem tudo para ser uma Ferrari, mas você quer ser um carro popular. Quando você é uma Ferrari, você se torna uma coisa incomum no mercado. Quando você é uma Ferrari, você se torna uma coisa diferente. Quando você é uma Ferrari, não é fácil encontrar um profissional que é uma Ferrari. Agora, profissional popular, você encontra em qualquer esquina. E quando você é uma Ferrari, você é mais valorizado. Olha o preço de uma Ferrari e olha o preço de um carro popular. Aí tem gente que chega para mim e fala, Fábio, mas se eu cobrar um pouquinho mais, a pessoa não quer me pagar, mas ela não quer te pagar porque você é um carro popular. Você pega às vezes um médico, eu conheço médicos que cobram R$80 uma consulta e eu conheço médicos que cobram R$600 uma consulta. E esse médico que cobra R$600 não tem vaga na agenda dele. Mas por que esse cara não tem vaga na agenda dele? Sabe por quê? Porque ele é uma Ferrari, meu filho. É um cara atualizado, é um cara que tem conhecimento, é um cara que agrega valores. Então a pessoa não mede esforço para pagar os R$600. Agora, quando você é uma pessoa que é um carro comum, um carro popular, vão te oferecer R$40, R$30, vão desvalorizar o teu trabalho e você vai aceitar. Então a segunda coisa, primeira que eu falei, que gera fracasso na carreira profissional, eu falei que é a conformação, se conformar a um estado. A segunda é se acomodar, que é ficar numa zona de conforto. Terceira coisa que gera fracasso na carreira de um profissional. E aí eu vou encerrar por aqui essa breve live. Terceira coisa, mediocridade. O que é mediocridade? Mediocridade é estar na média. Tem tudo a ver com o que a gente falou anteriormente. Tem muitos profissionais que eles são medíocres. O que é medíocre, Fábio? Ele é só mais um, ele está na média, ele faz o que todo mundo faz. E o mercado não cabe mais hoje profissionais de medíocres. Não tem como você fazer a diferença com um pensamento medíocre. Não tem como você ser um diferencial no mercado sendo medíocre. Hoje tem 3 níveis que você pode atingir. Ou você não faz parte do mercado, você é até profissional, mas você não faz parte do mercado, não tem jeito. Ou você é um cara top, que você é um grande diferencial, ou você é medíocre. E eu vou te falar, 90% dos profissionais hoje, principalmente da minha área, estão nesse segundo estágio aqui. Muitos desistiram da profissão porque cumpriram exatamente as 3 etapas do fracasso. Se conformaram, se acomodaram e mostrou o quanto ele é medíocre, porque a mediocridade é um produto final de um profissional conformado e acomodado, só mostra que ele é medíocre. Então muitos, por serem medíocres, se conformaram, se acomodaram e saíram do mercado. Segundo, muitas pessoas estão vivendo nessa zona de conforto. Já estou num nível legal, eu já tenho alguns clientes de personal, eu já tiro meu dinheirinho, até que os personagens larguem e ele fica desesperado. Eu perdi todo mundo. Por que ele perdeu todo mundo? Porque ele simplesmente é medíocre, ele é conformado, ele é acomodado, ele vive simplesmente naquele mundinho que ele acha que é o fantástico mundo de Bob, até que alguma coisa aconteça e mude esse cenário dele. Então, 3 passos para um fracasso: conformação, acomodação e mediocridade. Pensa em algo. A mente da gente gera pensamentos. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que diz assim: como você imagina na sua mente, assim você é. Se você tem um pensamento pequeno e medíocre, você vai ser um profissional pequeno e medíocre. As tuas ações
os teus frutos, eles vão simplesmente manifestar aquilo que você pensa, como você concebe aqui na sua cabeça, assim as suas ações vão ser determinadas. E eu costumo dizer que a mente gera pensamentos, pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram reações e reações determinam destinos. O que eu quero dizer com isso aqui? Hoje o seu destino, ele é reflexo do seu pensamento. Então, se você é uma pessoa conformada e acomodada, o seu destino vai ser terrível, vai ser um destino de fracasso. E se você é uma pessoa que quer mudar o teu destino, se lá na frente você quer viver algo incomum na sua carreira, incomum que eu falo que seja diferente, se você quer ser uma Ferrari no meio de carros populares, se você quer hoje poder cobrar o preço que você acha interessante, se atualiza, cresça, faça a diferença. Eu nunca fui um profissional que eu me conformei com o mercado. Era interessante que a maioria das pessoas falava assim: poxa, eu tenho 1, 2 alunos de personal, você tem 15. Poxa, é muito difícil crescer na carreira, eu estava montando o meu estúdio. Eu vou montar o meu estúdio, vou cobrar um valor merreca. Eu não faço isso. Sabe por que eu não faço isso? Porque eu entendo que eu cresci, que eu estudei, que eu me atualizei, eu sou um cara comprometido, eu sou diferente do mercado, eu não sou um carro popular, eu procuro ser uma Ferrari. Então, quando você tem esses pré-requisitos, não é um cara conformado, não é um cara acomodado, não é um cara medíocre, a tua carreira decola. Então, por que eu estou gravando essa live? Eu dei 3 passos para o fracasso. Eu não sei em qual nível você está descendo. Imagina numa escada. Aqui nessa escada é excelência e aqui começa o fracasso. Eu não sei qual é o primeiro passo que você deu. De repente você já desceu o degrau para conformidade, para ser um cara conformado. De repente já deu um passo aqui para a zona de conforto, para ser uma pessoa acomodada. E você está sendo um cara extremamente medíocre, mediano. O próximo passo é o fracasso. E eu estou gravando isso porque eu não quero que você seja um cara fracassado. Eu tenho certeza, se eu atingir níveis na minha carreira de excelência, de ser um profissional diferenciado no mercado, isso pode acontecer com qualquer um. Então, abra sua mente, pensa fora da caixinha, cria novas possibilidades, estuda, invista, cresça, pense naquilo que ninguém esteja pensando. Quando todo mundo dizia assim para mim: Fábio, a educação física não dá dinheiro, a educação física é uma profissão muito ruim, a educação física só tem profissional assim, assim, assado. Eu falei: beleza, já que tem tanto profissional ruim, se eu fizer algo diferente eu já vou me destacar. Então eu queria que você ficasse atento. Que nível hoje a tua carreira está? Será que você é uma pessoa hoje que é uma Ferrari ou será que você hoje é um carro popular? Será que você é uma pessoa que, apesar de já ter uma quantidade legal de clientes, já está, entre aspas, bombando na carreira, você fala: olha, eu não vou me conformar com isso, eu sei que eu tenho novos níveis, tem novos passos que eu posso dar e eu quero alcançar novos passos? Ou você já estagnou? Não, aqui está bom demais. Se você estagnou, cuidado. Então, compartilha essa breve live aí com seus amigos, com aqueles profissionais que você entende que queiram crescer, que queiram pensar diferente, tá? Eu estou me disponibilizando. Precisar de ajuda, a gente está aqui para isso mesmo. A gente está pensando em criar novos cursos aqui no estúdio, cursos até de mentoria para carreiras de novos profissionais, pessoas que estão chegando no mercado, chegando cheio de gás e talvez faltam norte para a carreira. Então eu estou me colocando à disposição aqui para estar ajudando essa galera. Não fica nessa de vida, céu, tudo é tão difícil, a profissão é uma porcaria, ninguém me valoriza, ninguém te valoriza. Então começa você se valorizar, se valorize. Quem tem que fazer a diferença é você. Não espere os outros te valorizar, não espere as pessoas acreditarem no teu sonho, começa você a acreditar. Ontem eu estava num local e estava escrito na parede que o Walt Disney, quando ele sonhou com aquele parque temático, desencantaram ele 302 vezes. Disseram: não tem como, joga esse projeto no lixo, isso aí é maluquice, você já está muito bom vivendo o que você vive. Ele dizia: não, eu sonho em ter um parque temático que vai impactar o mundo. Pessoal, você é muito sonhador, isso não existe. E ele conta que 302 vezes jogaram o projeto. Então ele tinha tudo para ser um cara conformado, ele tinha tudo para ser um cara acomodado, ele tinha tudo para ser um cara medíocre, mas ele disse: não, eu vou ter o maior parque temático que o mundo já viu. O resultado você já sabe.
O Walt Disney hoje é o parque mais visitado no mundo, todo mundo sonha em estar lá, é um negócio que é referência mundialmente, porque ele não se conformou, porque alguém disse que não tinha jeito, ele não se acomodou, porque 302 vezes ele se frustrou, ele não se tornou um cara medíocre, ele viveu acima da média, e hoje ele construiu uma história acima da média. Se você quiser que a sua história esteja acima da média, não seja medíocre, não viva na zona de conforto, não seja acomodado e não se conforme com aquilo que você está vivendo. Valeu? Que Deus abençoe teu dia aí grandemente.